Boa noite, queridos. Tudo bem? Graça e paz. Vocês podem sentar. Muito obrigada, pessoal. Como o Ricardinho me apresentou, né? Eu chamo Ricardinho carinhosamente, a gente se conhece, né, Ricardinho? E Joselma. Ricardinho me apresentou, meu nome é Luísa, né? Eu sou casada, vai fazer 3 anos. Meu marido está ali atrás, colocando o cronômetro para mim, que é normal, tá tudo bem, porque em casa ele me apressa o tempo todo, então eu estou em casa aqui. E Danilo, né, meu marido. Eu sei que eu sou bem nova, né? Geralmente, quando as pessoas me escutam falar ou descobrem que eu sou casada, eu penso, mas rapaz, tão nova. Graças a Deus por isso. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi casar com Danilo. Glória a Deus. A gente está muito bem e vai continuar assim, amém? Amém. A gente vai conversar um pouco hoje, né, sobre pequenas coisinhas, pequenos pensamentos que podem atrapalhar a nossa caminhada cristã. E eu queria pedir para vocês abrirem Efésios, no capítulo 6. Efésios 6. No versículo 17. No versículo 10. Efésios 6, 10. Eu vou ler na versão NVI e eu gosto de explicar, porque eu lembro que quando eu estava crescendo, né, eu cresci na igreja, né, desde criança eu vinha para a igreja, eu nasci praticamente dentro da igreja, mas eu lembro que crescendo eu tinha um pouco de dificuldade de entender porque as Bíblias tinham palavras diferentes. Né? Algumas Bíblias falavam de uma forma, outras de outra, falando a mesma coisa, mas com palavras diferentes. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo, né, que existem versões diferentes da Bíblia, pessoas diferentes traduziram a Bíblia. E aí a gente tem algumas versões diferentes, porque quem sabe que a Bíblia não foi escrita em português? Né? Ela não foi escrita em português, a gente tem partes da Bíblia em hebraico, partes da Bíblia em grego. Então, eu gosto de explicar às vezes, porque talvez você seja como eu fui, né? Que não sabia porque era diferente, mas é por isso, amém? Então, se você quiser acompanhar, porque no celular hoje em dia é muito fácil a gente acompanhar, né? As versões diferentes a gente tem no mesmo aplicativo, então a gente vai estar lendo na versão NVI, tá bom? Fala o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí a gente está no versículo 13 e fala: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos do cinto da verdade e vestindo da couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Aqui, gente, a gente está vendo Paulo escrevendo para nós, e ele está usando alguns simbolismos da época dele. Ele está usando algumas partes da armadura de um soldado romano. Ele está aqui mostrando para a gente a importância de nós nos mantermos firmes naquilo que nós acreditamos. Amém? Se nós precisamos vestir uma armadura, significa que é algo importante que a gente precisa guardar. Né? Paulo está nos dizendo aqui que existe algo que nós precisamos guardar e proteger, como se fosse vestindo uma armadura. Se nós estamos vestindo a armadura, significa que a gente está em batalha. Amém? Mas sabe que a nossa batalha não é contra pessoas, nossos inimigos não são os nossos irmãos. Amém? Nosso inimigo não é o nosso vizinho, o seu inimigo não é a sua esposa ou o seu marido. O seu inimigo está nas regiões espirituais, é Satanás. E contra ele, nós vamos vestir essa armadura.
nos capacitar de tudo que nós podemos, né, para vestir essa armadura. Mas eu quero voltar com vocês. Eu sei que quem já fez o rema aqui, com certeza estudou sobre essa armadura, estudou sobre cada parte da armadura. E se você não fez o rema, fica aqui a dica, faça o rema, amém? Para estudar. Mas a gente vai ler, eles vão colocar no telão aqui. A gente vai ler esse versículo e você pode acompanhar aqui comigo. A gente vai tirar esses simbolismos da armadura, tá? A gente vai só falar sobre o que Paulo fala, que é a nossa armadura espiritual. Os simbolismos naturais que Paulo usou da armadura romana, a gente não vai usar e vai usar só as espirituais. Vocês vão entender, vamos ler. Portanto, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, olha só, com a verdade e a justiça. Fala comigo, a verdade e a justiça. Essas são nossas armaduras espirituais, amém, amados? Olha, com a prontidão do Evangelho da Paz. Diga, Evangelho da Paz. Além disso, usem a fé. A fé. Vocês podem repetir comigo? A fé. Com a qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem a salvação. Vocês podem repetir? A salvação e a palavra de Deus. Olha só, quando a gente lê aqui, a gente está vendo Paulo dizendo, vocês têm que usar esses valores aqui, vocês têm que usar o que está escrito aqui como proteção para vocês. Vocês têm que usar a verdade, a justiça, a fé, a pregação do Evangelho da Paz, a salvação e a palavra de Deus. Mas ele fala sobre o que nós precisamos usar com isso contra, que é contra todas as setas inflamadas do maligno. Olha só, o maligno ele lança setas inflamadas para nos atingir. E nós precisamos nos proteger. E é com essas coisas que nós vamos nos proteger. Agora deixa eu te dizer, quem aqui já está vivendo no dia a dia normal e de repente aparece um Satanás do tamanho do mundo na sua frente e você se assusta, né, e diz, eu vou usar a minha salvação contra esse Satanás. Não é assim. Isso não é uma seta inflamada do inimigo. As setas inflamadas do inimigo, elas são pensamentos. São coisas sutis. Sabe que ninguém tropeça um dia e, cai em tentação. Não é assim que acontece. Ninguém tropeça um dia e, traí meu marido, traí minha mulher. Eu fiz algo errado no trabalho. Não é assim que acontece. Eu casei há pouco tempo, mas eu tive a oportunidade de perceber que quando eu estou no convívio com meu marido, são as coisinhas pequenas que vão se tornando algo grande. Sabe que são aqueles pensamentos incubados que ficam na nossa cabeça, que às vezes a gente não compartilhou nem com ninguém, mas eles estão lá. E a gente sabe, né? Às vezes uma coisinha que você deixou mal resolvida, ao invés de conversar com seu marido, conversar com sua mulher, você fica alimentando aquela raiva silenciosa. E aí de repente explode. Mas não foi de repente, você sabe que não foi de repente. Isso estava lá dentro, estava incubado aqui dentro. Você sabia, ninguém mais sabia, mas você sabia. E sabe que o inimigo usa desses pensamentos que às vezes parecem besteira, que parecem pequenos. Ele fica alimentando você com esses pensamentos. E se a gente não para prestar atenção, a gente pode cair em tentação. Agora, engraçado falar sobre tentação, porque às vezes a gente escuta tanto a palavra tentação, né, aqui na igreja mesmo, que parece ser algo assim, tolo, comum. Mas deixa eu te dizer, Jesus, ele passou por tentação, e a gente sabe disso, lá em Lucas, não é verdade? A gente viu que Jesus passou por tentação. E a arma que o diabo usou contra Jesus ali em Lucas foi muito parecido com o que ele usou com Eva, lá no Jardim do Éden. Ele usou palavras.
né? Vamos lá ver em Gênesis, por favor. Se vocês puderem abrir em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1. A gente vai mexer um pouquinho com a Bíblia hoje. Está tudo bem com você? Amém. A gente precisa saber, gente, o que está escrito na palavra por nós mesmos. Amém? Saber o que a nossa Bíblia fala e saber o que é que nós seguimos, a quem é que nós seguimos. Nós precisamos entender o que está escrito na palavra. Amém? Olha, em Gênesis 3, no capítulo 1, fala o seguinte. A gente vai ler até o 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias no campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente perguntou à mulher. Olha só, é uma pergunta inocente, não é não? É assim que Deus disse, ela está só confirmando. Deus disse assim, né? Aí no capítulo 2, a mulher comete o primeiro erro. Ela fala, e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só, a mulher primeiro deu ouvido à serpente e depois ela conversou com ela. Sabe que muitas vezes é isso que a gente está fazendo? Um pensamento vem, parece que é um pensamento tranquilo, parece que é um pensamento nosso mesmo, né? É assim mesmo que se deve fazer? Foi um pensamento, né? Até parecia que a serpente estava querendo ajudar Eva. Porque se a gente continua aqui, ele fala no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Ela está ajudando, incentivando Eva aqui. É claro que tu não vai morrer. Porque Deus sabe, ela continua, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedores do bem e do mal. Ela estava ajudando Eva aqui. Ela estava dizendo, olha, é claro que tu não vai morrer. Tu vai ficar mais esperta. Tu vai ficar mais inteligente, mais sabida. Tu vai ser como Deus. Não parece, se a gente olhar por esse ângulo, que ela estava tentando ajudar Eva? Gente, a gente tem que ter cuidado com alguns pensamentos que se levantam ao nosso redor, que podem parecer conselhos, mas na verdade são tropeços para a nossa vida. Podem estar parecendo que eles estão tentando nos ajudar, tentando nos incentivar e nos levantar, como a serpente fez com Eva aqui. A serpente falou para Eva: você vai ser como Deus. Quem não queria ser como Deus? Esse foi o erro de Satanás, não foi? Ele invejou a Deus, ele queria ser como Deus, e ele chega e fala para a mulher a mesma coisa. Você vai ser sabedora do bem e do mal. E aí, ela deu ouvido, e no versículo 6 fala: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, começou na mente, começou num pensamento, realmente faz sentido. Por que eu não posso comer? Eu posso comer de todas as árvores, por que dessa não? Foram dando ouvidos. Ela foi dando ouvidos àquela sugestão e, de repente, ela estava olhando para a árvore de uma forma diferente. Ela nunca tinha olhado daquela forma para a árvore. Mas agora, ela parou e percebeu agora. E vendo que aquela árvore era boa para se comer. Ela percebeu agora. Era boa para se comer e agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido. E ele comeu. Então, eles pecaram por causa de uma sugestão. Isso foi a mesma coisa que a serpente, que Satanás usou lá em Lucas 4. Se você quiser abrir, eu vou abrir aqui rapidinho. Não estava na programação não, mas eu vou abrir. Lucas 4, no 1, a gente vê que o Espírito leva Jesus ao deserto e ele vai ser tentado por Satanás. E ele está sendo tentado por Satanás. E olha só, antes de eu falar alguma coisa sobre isso, eu quero dizer uma coisa. Quem aqui já foi criança? Todo mundo?
Todo mundo já foi criança? Agora imagina comigo, olha só. Tem uma festinha de aniversário acontecendo. Vai acontecer uma festinha de aniversário na sua casa. E é uma festa de criança. Ou seja, muito chocolate e brigadeiro, um bolo e docinhos por todos os lados. E aí sua mãe, ela está fazendo... você é criança, lembra? Tem 6 anos de idade aqui. Você tem 6 anos de idade e a sua mãe está fazendo um brigadeiro na panela. E aí, aquele cheiro de brigadeiro está se espalhando pela casa. Né? Vocês conhecem cheiro de brigadeiro? Eu sei que tem gente que não gosta muito, mas eu não conheço muito bem como é que é o funcionamento dessas pessoas que não gostam de brigadeiro. Não é? Mas olha lá, ela está aqui no fogão, cozinhando, e você já está do lado, porque ela quer você quer um pouquinho. Aí você está sentindo aquele cheiro, começou a desejar. Mas você não pode comer, porque está quente. Aí desliga o fogão e espera esfriar. Na hora que espera esfriar, aí sua mãe vai e chama você e diz assim: vem me ajudar a enrolar os brigadeiros. Mas não pode comer agora. Eita, que coisa que você está querendo. O cheiro está na casa, aí você esperou esfriar e aí vai ajudar a enrolar aquela tentação passando ali na sua mão e você não pode botar nem um pouquinho na boca. Não pode comer, que é para os convidados. Espera todo mundo chegar, senão não vai dar para todo mundo. Não é desse jeito? Se você é mãe, você já fez isso. Né? E você está esperando, e aí está aquela vontade, mas você não vai comer porque tem que esperar. Mas aí quando chega, está tudo bonitinho, arrumadinho agora na mesa. E aí, quando chegam os convidados não vão comer os brigadeiros logo. Eles vão conversar, vai vir pipoca, vai vir cachorro quente, caldo de galinha, com arroz, não é não? E o bendito brigadeiro está lá na mesa e você não pode comer, porque sua mãe não deixa. Você passou o dia todinho tentando, eu vi um pai cutucando o filho ali. Você passou o dia todinho desejando aquele brigadeiro, desejando comer alguma coisa, mas você não pode. Gente, isso é uma tentação. A gente está fazendo de forma de brincadeira aqui, mas tentação é algo que você quer, que você precisa naquele momento. É uma tentação para você. Vocês estão entendendo? É algo que é difícil resistir. É uma tentação, mas é difícil resistir se você não souber como fazer isso. Amém? Então aqui, olha, é como esse brigadeiro de forma de brincadeira, mas aqui em Lucas 4 a gente vai ver Jesus sendo tentado pelo diabo. Ele foi tentado. Amém? E no Lucas 4, no versículo 3, fala assim: e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Sabe, Jesus estava aqui 40 dias de jejum. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Olha só, Jesus respondeu a uma tentação dizendo: está escrito. Jesus não respondeu à tentação levantando as mãos e louvando ao Senhor. Jesus não respondeu à tentação expulsando o diabo de lá, para trás de mim, Satanás. Não, ele respondeu à tentação dizendo: está escrito. Todas essas coisas que eu falei, o louvor, a adoração, o expulsar demônios, todas essas coisas têm o seu lugar. Nós precisamos praticar isso, nós temos autoridade para isso, no nome de Jesus, concedido por Jesus, né, na cruz, nós temos autoridade. Mas sabe o que Jesus fala quando ele está em frente a uma tentação? Está escrito. Jesus conhecia, Jesus sabia o que estava escrito. Ele era seguro daquilo que estava escrito. Ele não cedia à tentação por facilidade nenhuma. Ele sabia o que estava escrito, ele sabia o que ele precisava fazer. E aí Satanás, claro, não desiste. Ele fala: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, né, eles entregaram o domínio que Deus tinha dado a ele do mundo a Satanás. É tanto que a Bíblia chama Satanás como o Deus desse século, não é verdade? Ele é o Deus desse século porque o domínio foi dado a ele, foi entregue a ele. E aqui ele está dizendo isso, está jogando na cara de Jesus, dizendo aqui, ó: a mim me foi dado e eu dou a quem quiser.
Gente, o que é que Jesus veio fazer na terra? Se não foi conquistar a nossa autoridade novamente, se não foi conquistar a nossa salvação, não é verdade? Ele conquistou isso na cruz, ele conquistou isso para nós de forma correta, andando os passos corretos, da forma correta. Mas o diabo aqui está dizendo a ele que existe um atalho. Ele está dizendo, olha, foi dado para mim, e eu dou a quem eu quiser. Isso era uma tentação, gente, não era uma tentação? E no 7, ele continua, portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus fala no 8, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A nossa segurança, amados, a nossa segurança não está no que nós conhecemos no natural, está no que está na palavra de Deus. A nossa segurança, a nossa armadura, que é a salvação, a fé, a pregação da palavra, tudo isso que a gente leu está na palavra. A pregação do evangelho está na palavra. Nós precisamos nos revestir com a palavra de Deus. Ela é a nossa armadura. É ela que nos dias maus vai nos fazer nos levantar. É ela que quando a tentação chegar, vai fazer a gente ficar de pé e firmes. É a palavra. Não importa quão bonzinho você seja. Não é por você, não é por causa de você, não é por causa do seu temperamento. É por causa da palavra. Amém? E muitas vezes a gente deixa esses pequenos pensamentos que vão sendo construídos no nosso dia a dia, a gente deixa eles permanecerem muito tempo na nossa cabeça. Né? A gente deixa eles crescerem e criarem raízes e aí, de repente, eu não quero mais nada a ver com isso. Ou, de repente, surgiu uma oportunidade, né? Não sei nem se isso é uma oportunidade de misericórdia, mas surgiu uma oportunidade de fazer alguma coisa errada na empresa e ganhar mais dinheiro. E se a gente não tiver mais firmado na palavra, quem é que a gente vai seguir? Quando a tentação de ganhar mais dinheiro se levantar de forma ilícita, o que é que você vai falar? O que é que nós vamos falar? Se não for está escrito, tem algo errado. Amém? Nós precisamos saber o que está escrito. Nós precisamos saber o que está escrito para nos blindar contra as artimanhas do diabo. Ele não vai chegar na nossa casa e ele não vai chegar na nossa vida e fazer o que ele quiser, porque nós somos da palavra, nós temos a palavra. Você tem a palavra no seu coração e você não vai deixar ele brincar com o seu casamento, com a sua família, na sua casa. Nós não vamos permitir. Quem rege a nossa vida, o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos saber o que está escrito na palavra de Deus. Mas, acontece o quê? Quando a gente está vivendo a vida, eu sei que é muito fácil às vezes falar sobre isso e pregar sobre isso, porque é só falar. Mas e no dia a dia? Porque os pensamentos chegam, não é? A sugestão chega. Mas e no dia a dia? O que é que a gente faz? Né? Quando esse pensamento surgir, quando eu identificar, quando eu perceber que existe algo errado, eu percebi um pensamento, o que é que eu vou fazer? Né? Porque não adianta a gente falar sobre, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas e no dia a dia? Olha só, lá em Gálatas 5, tarefa de casa, a gente vai ler Gálatas 5, fala sobre as obras da carne. Se você está tendo algum pensamento que está concordando com o que está lá em obras da carne, você já percebeu, já identificou. Não é um pensamento bom, não é um pensamento que eu quero, não é um pensamento que eu quero permitir para a minha vida. Amém? E aí, o primeiro passo é identificar o pensamento. Esse pensamento está em linha com a palavra? Esse pensamento concorda com o que Deus fala na palavra dele? Se ele faz parte das obras da carne, a gente já sabe. Identifiquei. Não é pecado.
Você identificou um pensamento. Agora você tem que começar a trabalhar contra esse pensamento. Agora, deixa eu ler. Eu trouxe um livro aqui que é muito bom, Dominando o Silêncio. Meu pai, ele indicou esse livro aqui muitas vezes, do reverendo Doug Jones. Ele indicou esse livro muitas vezes e eu nunca dei muito bola, sabe? Quando eu li, eu fiquei, meu Deus, por que eu não li antes? É maravilhoso. E eu quero ler um trecho aqui do livro, né? E ele fala o seguinte: a fonte de combustível dos pensamentos é a atenção. Olha só. Quanto mais atenção a gente dá a um pensamento, mais forte ele vai ficar. Não é verdade? Você já parou para pensar sobre isso? Quando a gente está, por exemplo, com a conta para pagar, quanto mais a gente pensa sobre isso, mais aperreado a gente fica. Ou quando a gente está com alguma situação. Pronto. Eu lembro de uma situação com minha irmã, Letícia. Eu era adolescente, eu já trabalhava e dirigia, né? Eu acho que tinha 18, 19 anos. E aconteceu alguma coisa, eu não lembro hoje, graças a Deus, o que foi, mas eu lembro que eu fiquei muito chateada com ela. E olha, eu fui para o trabalho naquele dia, e eu passei o dia inteiro no trabalho pensando, só eu que tenho esse tipo de pensamento. Eu passei o dia inteiro pensando em como, quando eu voltasse para casa, quais eram as palavras que eu ia usar para machucar ela da forma como eu estava machucada. E eu ficava pensando, passando um filme na minha cabeça, porque eu planejei como é que eu ia falar com ela, né? E aí eu pensava, eu vou falar isso, e ela vai rebater, desse jeito aqui. E aí eu vou rebater, porque eu já sei que ela vai falar isso. Olha, eu maquinando na cabeça o que é que eu ia falar, né? Isso foi crescendo em mim de uma forma, foi criando uma raiva, uma chateação, que hoje, gente, eu olho para trás e eu não sei nem o que era. Não sei. Mas naquele momento eu estava tão chateada. E aí eu lembro que eu estava indo para casa, no carro, né? E eu pensando, né? Estou chegando, a conversa vai acontecer. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, não, estava no caminho. Liguei o som, no meu celular estava tocando louvor. E aí eu comecei a orar em línguas. O Espírito Santo me incomodando, comecei a orar em línguas. E aí, durante o trajeto que eu estava fazendo, indo para casa, na metade do caminho, e chegando em casa, o Espírito Santo foi conversando comigo, dizendo, vai adiantar de quê? Gente, eu não estava querendo resolver a situação naquela conversa. Eu estava querendo somente brigar, né? Discutir. E para mostrar que eu estava certa. E será que isso já aconteceu com alguém? Misericórdia. Né? Numa discussão, alguém querendo mostrar que está certo. Né? E aí eu pensando, cara, isso não vai resolver nada, não vai adiantar de nada. Desliguei, cheguei em casa. Quando cheguei em casa, ela estava sentada na sala. Boa noite. Passei para o meu quarto, fui orar mais um pouquinho. E isso me passou de mim assim, de uma forma que eu disse para vocês, nem sei mais o que é. Graças a Deus por isso. No momento de chateação, de raiva, ora em línguas, ora no Espírito, amém? Começa a conversar com o Espírito Santo. Uma coisa eu acho muito interessante que Rick Renner falou uma vez, ele disse assim, se você tem mágoa em relação a alguém, vai diante do Senhor e ora por essa pessoa, mas não ora falando assim, Senhor, ele me magoou dessa forma e dessa forma. Não, ora falando coisas boas sobre ela. É muito difícil você continuar chateado com alguém ou magoado com alguém quando você está falando coisas boas sobre ela. Não é verdade? Então, ora ao Senhor dizendo, ela é tão bom, porque eu já vi ele sendo generoso com fulano. Eu já vi isso, a forma como ele fala com o pessoal que quando está passando, é tão... Ora sobre coisas boas que você já viu sobre essa pessoa, amém? Porque vai ser muito difícil você ficar chateado com ela. Então, assim, eu dei esse exemplo de Letícia falando, existem coisinhas pequenas que a gente vai fomentando na nossa mente, que às vezes nem são tão grande coisa, e você olha para trás depois e fica, por que eu reagi assim? Por que eu fiz isso? Mas foi por causa da atenção que você deu àquele pensamento. Da atenção que você deu àquela coisinha tão insignificante, né? Você deu tanta atenção àquilo que cresceu. Amém? Então, se você quer, primeiro passo, se você quer se livrar de um pensamento, percebeu, identificou um pensamento errado, identificou que era uma obra da carne, o que você estava pensando ou sentindo, começa a parar de dar atenção àquilo. Amém? Porque tudo que a gente não alimenta, vai morrendo. Amém? Aí, ele continua aqui falando, deixa eu abrir novamente.
Pessoal, comprei esse livro, é muito bom. O tempo de vida de um pensamento é determinado pela quantidade de atenção que ele recebe. E a força de um pensamento aumenta ou diminui dependendo da quantidade de atenção desse pensamento. Isso a gente falou agora. E ele fala aqui, ó, para você, ele ensinando sobre como você se blindar, né? Aí ele fala, engraçado, ele fala o seguinte: geralmente um pensamento, ele nunca vem, um pensamento do diabo, ele nunca vem sozinho. Ele vem com outros amigos, né? Acompanhado com fofoca, com não é verdade? Aí ele sempre traz os amigos dele. E aí ele está ensinando aqui, ó. Ele fala: use a sua voz. Quanto mais textos bíblicos você coletar, mais amigos você está reunindo para o seu lado. Amém? Se os pensamentos, se o diabo traz todos esses amigos com ele, a gente vai se blindar com os nossos amigos, que é a palavra de Deus. Amém? Então, se você tem problemas, tem dificuldade em alguma área, comece a ver na palavra o que é que a palavra fala sobre isso. E escreve isso para você, comece a declarar isso para a sua vida. Amém? E eu sei que algumas vezes a gente está vivendo e a gente faz tudo certo, pastor. A gente escuta aqui no culto da família o que a gente tem que fazer e a gente faz tudo certo. Começa a declarar a palavra, orar. Eu já oro todo dia há 2 semanas, pastor. Não tem nada acontecendo diferente na minha vida, né? Começa a fazer tudo certo e parece que nada está acontecendo. Mas sabe, às vezes a gente está fechando a porta de trás da casa, a gente tranca para o ladrão não entrar. De noite a gente fecha as janelas, a gente fecha o beco da lateral, né? A grade da lateral, a gente fecha o portão de fora, né? E aí fecha a porta da casa e esquece de trancar a da frente. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. A porta, está tudo trancado, mas a porta da frente está aberta, a gente esqueceu de trancar. Sabe, algumas vezes a gente está fazendo tudo certo, declaração, oração, está lendo a palavra, mas a gente esquece de trancar a porta principal, que são os nossos pensamentos. A porta principal. Às vezes você pode pensar: meu Deus, aquele irmão que vinha para o culto, que era tão afogueado, que cantava e adorava ao Senhor de uma forma era tão bonita de assistir. De repente, cadê esse irmão? Né? Sumiu. Sabe, às vezes a gente está fechando as portas para o inimigo, todas direitinho, trancando direitinho, mas a porta principal, que é o nosso pensamento, a gente deixa aberta. E sabe como a gente consegue perceber se a nossa porta está aberta? Através da forma como a gente fala, do que a gente fala. Se, amados, se você está conversando com alguém e só sai murmuração da sua boca, isso é um sinal. Se você está com sua esposa, seu marido em casa, e você não consegue fazer um elogio, não consegue tratar bem, e aí você começa a criar desculpas na sua cabeça, né? Porque geralmente a gente tende a fazer isso. Quando a gente está tratando mal alguém, a gente começa a criar desculpas do porquê eu estou tratando mal ela. Eu estou tratando essa pessoa mal por causa disso e disso e disso. Mas sabe que não justifica o seu tratamento com aquela pessoa? Quando a gente quer fazer alguma coisa ruim, é muito fácil a gente arrumar desculpas, mas é muito difícil a gente perdoar alguém que está fazendo alguma coisa contra a gente. Não é? Então, quando as suas ações, aquilo que sai da sua boca, né, elas são um termômetro para você saber aonde os seus pensamentos estão colocados, aonde a sua atenção está. Se você não está, você está cansado, chateado o tempo todo em casa, os seus filhos lhe irritam o tempo todo, ninguém entende porque eu trabalho o dia todo e fico cansado e quero chegar em casa em paz. E reclama sempre, né? Sempre falando sobre tudo que vai ruim, que está mal. Mas, sabe, algumas vezes a gente começa a reclamar das bênçãos que a gente tem. Sabe? Sua família é uma bênção. Você sempre desejou ter uma família a sua vida toda. Seu sonho era ter uma família. E quando você tem uma família que é uma bênção do Senhor, aí começa a reclamar. Não reclama das bênçãos que você tem.
começa a mudar o seu ponto de vista, começa a mudar o ponto de vista que você tem sobre a sua família, sobre a bênção que Deus deu. Eu sempre quis ter um carro, trabalhei, consegui um carro e agora ele já está velho demais esse carro, precisa trocar o pneu que está careca, tem que botar gasolina, preço da gasolina. Precisa fazer revisão de novo. Para que revisão de novo, meu amigo? E o preço do IPVA? Não é? A gente deseja, trabalha, se esforça para ter alguma coisa e quando essa bênção chega nas nossas mãos, a gente começa a reclamar. Não reclama das bênçãos que Deus te deu. Não reclama das bênçãos que Deus te deu através do seu trabalho, que foram coisas até que você chegou a orar, a desejar um dia. Né? Diante do Senhor, você foi diante do Senhor, Pai, eu tenho isso no meu coração, eu desejo isso. E Deus te deu, porque você é um filho dele, e aí de repente, não serve mais. Tem um melhor, quero um melhor. Não é? Mas a reclamação não é a ponte para receber algo melhor de Deus. Amém? A gente já sabe que não é dessa forma. Então, olhe para a sua família e abençoe a sua família. Você está cansado, eu sei, do trabalho, do dia. Mas obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família tão abençoada. Eu lembro do dia que eu vi meu filho nascer, eu estava tão feliz naquele dia. Né? Você, mãe, eu lembro do dia das 9 meses de gestação, que eu gerei essa criança e que eu amava tanto ela e não via o dia de ver o rosto do meu filho. Eu sei que eu estou cansada, eu sei que é um esforço, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do menino, e é tanta roupa para lavar, porque o menino suja roupa. Mas lembra daquilo que te traz esperança mesmo. Lembra daquilo que você desejava tanto e hoje você tem. É uma bênção. Seus filhos são uma bênção. Seu casamento é uma bênção. Seu marido é uma bênção. Sua esposa é uma bênção. Amém? Não fica se justificando. Não fica justificando a sua forma de agir nas outras pessoas. Amém? E tem também outra coisa. Não cobre da outra pessoa uma reação que você acha que deveria ser a certa. Né? Às vezes, tudo bem, às vezes você é mais maduro, às vezes você está mais amadurecido na palavra mesmo. E aí você começa a querer cobrar que outra pessoa, que os seus filhos, que o seu marido, que a sua mãe, tenha a mesma reação que você teria. E aí começa a criar uma situação dentro da sua família, porque você cobra de alguém um nível de maturidade que ela não tem ainda. Nós precisamos sim aconselhar, nós precisamos sim tentar ajudar da melhor forma, dizendo, ensinando, mostrando na palavra, olha, está aqui na palavra dessa forma. Mas não podemos cobrar de ninguém uma maturidade que elas não têm. Amém? Se você tem maturidade para reagir da forma correta, se você tem maturidade, graças a Deus, ensina com o seu exemplo, ensina na palavra. Eu aprendi, eu faço assim por causa disso. É daqui que eu tiro o meu estilo de vida. Amém? Mas não é justo, amados, não é justo a gente cobrar comportamentos de outra pessoa que a gente acha que eles deveriam fazer. Amém? Amém? Nós precisamos ensinar, mas cobrar não. Amém? Então, a gente viu que a gente precisa identificar esses pensamentos, né? E se apegar à palavra para capturar esses pensamentos. E olha, tudo que a gente coloca mais lenha, quanto mais lenha a gente coloca na fogueira, não é? Mais fogo dá. Quando a lenha vai acabando, o fogo vai parando e fica até uma brasazinha. É da mesma forma com os nossos pensamentos. Quanto mais a gente pensa sobre aquilo, mais fogo vai ter. Amém? Então, se você quer deixar algo para trás, um pensamento para trás, se apega na palavra e muda o foco. Amém? Aleluia. Uma coisa, antes da gente terminar, que eu gostaria de falar para você, é que a gente sempre está se tornando alguém. Né, durante a nossa vida inteira, não importa quantos anos você tem,
Você sempre está se tornando alguém, porque você sempre está aprendendo coisas novas. Não tem isso de a gente parar de aprender, né? Eu lembro que quando eu casei, minha mãe, ela sempre falava assim, a Luísa tem muito jeito para cozinhar, a Luísa gosta de cozinhar, ela cozinha bem demais. Ela vivia dizendo isso para todas as amigas dela. E eu tinha mesmo, eu tenho, né? Mas assim, eu descobri quando eu casei que não é porque eu gosto, na verdade eu não gosto de cozinhar. Eu tenho um jeito para cozinhar porque não precisava fazer todo dia. Depois que eu precisei fazer todo dia, eu fiquei misericórdia. Não quero ter jeito, não. E olha, mulheres, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e homens também que cozinham, uma pitada de sal não é unidade de medida, ok? Porque quando a gente vai cozinhar, sempre tem aqueles conselhos. Uma pitada de sal, gente, é horrível para mim. Eu não sei quanto sal eu colocar. Quanto é uma pitada de sal? O sal a gosto. Vixe, sal a gosto é terrível. Tem uma mulher concordando comigo, obrigada. Né? Mas aí, depois que eu comecei a ter que cozinhar todo dia, eu tinha dificuldade, antes de casar, de colocar sal na comida. Eu não sabia muito bem a quantidade, porque sempre tem sal a gosto. E aí, eu não sei quanto é sal a gosto. E aí, depois que eu comecei a cozinhar, eu comecei a prática, né? Começa a você saber, para essa quantidade aqui, eu vou colocar só isso aqui. Né? Você vai começando eu acabei me tornando uma cozinheira melhor, porque eu vou aprendendo. Não, eu não me dediquei àquilo. A vida me fez me tornar aquilo, sabe? A vida me fez me tornar uma cozinheira melhor, porque eu precisava cozinhar para comer gostoso, né? E aí, gente, o que eu quero falar com isso? A gente sempre está se tornando alguém, os nossos pensamentos sempre estão nos levando para algum lugar, nos tornando alguma coisa. Se a gente sempre está se tornando alguém, então que nós nos tornemos alguém de propósito. Não deixa os pensamentos, não deixa a vida tornar você uma pessoa diferente ou uma pessoa impaciente. Não deixa a vida te tornar uma pessoa amargurada, não. Se eu sei que eu estou sempre me tornando alguém, então eu vou me tornar uma pessoa paciente, eu vou me tornar uma pessoa carinhosa, eu vou me tornar uma pessoa melhor, que sabe conviver com as pessoas, que as pessoas não ficam chateadas de estar do meu lado, porque eu sou tão impaciente e reclamo tanto. Se eu estou sempre me tornando alguém, eu vou me tornar aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu não vou deixar os pensamentos, eu não vou deixar o diabo, eu não vou deixar nada determinar quem eu sou. Eu não vou deixar nem a vida, o que aconteceu comigo, determinar quem eu sou. Porque eu decido me tornar aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se nós estamos sempre nos tornando, não importa a idade que você tenha, você sempre está aprendendo algo novo, se nós estamos sempre nos tornando, então se torne alguém como a palavra fala que você é. Amém? Aleluia. Muito obrigada, pastor Tadeu. Muito obrigada, gente, por essa oportunidade de ministrar aqui para a família, que é sempre tão importante, porque a gente sabe que a família ela tem sido bombardeada pelas dardos do inimigo mesmo, porque a família ela é um reflexo de Deus. Né? Quando a gente vê na palavra que fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Né? A família é um reflexo daquilo que Cristo é para a igreja. A gente, como família, nós somos reflexo. Então, o diabo tem tentado sim, né, destruir essa imagem de família por causa desse reflexo. Porque se a família não conseguir refletir a Cristo, se o marido não conseguir amar a esposa da forma como Cristo amou a igreja, então a imagem de Deus ela vai estar borrada para o mundo. Porque nós somos reflexo dele. Então é muito importante isso que vocês fazem toda quinta-feira aqui. E vocês, eu digo eu também, meu pastor, porque eu estou sempre por aqui. Esse ano foi menos, né, pastor, porque eu estava na escola de missões. Mas eu estou sempre por aqui, ali atrás, né, no cronômetro. Mas é muito importante a gente se dedicar a aprender sobre família. E sobre como nos blindar, porque a família, a gente às vezes começa a falar sobre família de uma forma geral assim, mas sabe que a primeira pessoa que a gente precisa proteger
somos nós, os nossos pensamentos. Porque não adianta a gente tentar salvar a nossa família toda se a gente está se perdendo no meio do caminho. Amém? Então, nós precisamos nos blindar, aprender a nos blindar, blindar os nossos pensamentos para podermos passar isso para a nossa família. Amém? Aquilo que vivemos para a nossa família. Amém? Então, é muito bom isso que a gente faz aqui toda quinta-feira para aprender mais sobre família. Amém? Ricardinho? Sim. Eu queria saber